Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E hoje, meninas, já retornei aqui às pinturas, tá? Então eu vou começando a pintar essa bonequinha aqui. Já risquei o pano todinho. Então eu vou pintando de acordo aqui com da forma que vai dando, tá, gente? Eu gosto sempre de colocar um paninho aqui, assim, olha, para eu não debruçar em cima do tecido para não sujar, né? Que às vezes eu sujo o cotovelo de linha, ó, de tinta, então para não correr esse risco, tá? Tô usando, gente, os pincéis que eu antigo mesmo, para eu poder me habilitar aqui, porque a mão tá um pouquinho dura, tá? Aí eu tô usando esse antigo mesmo para poder eu sentir aqui o pincel, sentir a, as pinceladas, porque a mão tá um pouquinho dura, tá bem dura na verdade. Praticamente é um ano que eu fiquei aí, gente, sem pintar, sem sentar aqui para pintar. Então, até para riscar o pano demorei um pouquinho. A gente vai perde na verdade a habilidade, né? Como eu fazia isso todos os dias, então já tô aí um tempinho sem fazer. Aí a gente vai enferrujando, né? Então, olha, esse vídeo aqui, gente, não vai ser nem pra. Não é vídeo aula, não, tá, gente? Essa bonequinha aqui é só mesmo para bater um papo aqui, né? Para eu estar mostrando para vocês que eu já retornei as pinturas. Só não vou fazer como eu fazia antes, de ficar horas e horas e horas sentada, né? Pintando, tá? Mesmo porque eu tô fazendo o crochê também. Então, eu vou separar, pelo menos aí, todos os dias, mesmo que eu pinte 10 peles, 5 peles, eu vou fazer como eu fazia antes, porém, não com tanta intensidade por conta da minha coluna, tá, gente? É só por conta da coluna, não posso ficar sentada muito tempo numa mesma posição, né? Então, para não prejudicar mais, porque senão depois não vou conseguir fazer, vai ser nada, né? Então, eu vou aos poucos. Aqui, gente, é diluente, tá? Eu gosto de botar aqui no potinho. Fica mais fácil, que aí eu vou passando assim no pano, tá bom? Que aí a tinta... Ih, gente, toda hora eu vou errar. Vou falar tinta, vou falar linha. Porque assim a tinta desliza mais rapidamente no tecido. Aí fica mais fácil, tá? Então é isso. Vou ver aqui se eu consigo lembrar exatamente como eu fazia, porque eu nem vou ficar olhando, gente, para lugar nenhum, tá? Nem mesmo do jeito que eu fazia. Vai ficar talvez diferente um pouquinho. Não vou ficar olhando cor, nada, para não me atrasar mais do que já estou, né, com essa pintura, porque na verdade ela era para ser entregue, gente, ano passado, durante a época do Dia das Mães. Eu já contei essa história aqui e eu consegui enviar a maior parte, tinha muita gente na agenda. Eu nunca fechava a agenda, minha agenda sempre vivia cheia. Então, eu ia pintando e já ia fazendo os envios. Então, eu não tinha uma ordem no sentido de, por exemplo, ficar aguardando a vez do cliente, não. Quem chegasse, pagou, aí eu já começava a pintar para poder fazer o envio. Às vezes demorava um pouquinho, aliás, depois começou a demorar um pouco mais, porque aumentou muito, sabe, os pedidos. Eu entregava rapidinho, sabe? Eu fazia e entregava super rápido. Mas começou a aumentar muito
as clientes, né, começaram a vir bastantes clientes e elas começaram a aumentar a quantidade de panos que elas queriam. Então, aquelas que já conheciam o meu trabalho, quando elas vinham, elas já... que eu trabalho com pacote com 10 peças. Então, elas já conheciam o trabalho, então elas já começavam a pedir 20, pedir 30, entendeu? Elas aumentavam a quantidade e vinha ainda mais as clientes novas. Então, a minha agenda ela sempre vivia bem cheia mesmo. E eu tive aí esse deslize aí, eu vou falar que foi um deslize, mas não foi algo proposital que eu fiz, para para parar de pintar, porque eu não queria mais pintar, não, gente. Por conta da minha coluna, eu tive um sério problema aí na coluna. Ainda estou fazendo tratamento, né? Eu tenho aí consulta mês que vem para ir. Eu tô esperando o resultado dos exames que eu fiz. Ainda tem mais um para fazer. Aí eu vou fazer esses exames. Vou deixar para fazer ele semana que vem, mais ou menos, para poder ficar bem próximo da minha consulta médica. Só dá a diferença do tempo, né? Mas os outros já estão feitos. Tomei algumas injeções, mas o tratamento não acabou ainda não. Aí com os exames que vai saber exatamente o que é na minha coluna. A dor passou um pouco, não de total. Sabe, dizer assim, eu não tô mais sentindo nada, ainda sinto sim. Mas eu não tenho forçado, né? Como eu forçava, então ficar sentada aqui me força muito a coluna. Então eu vou pintar desse jeito, tá? Vou pintando conforme dá, mas eu não vou parar, né, de pintar, não. Eu ficava muitas horas sentada, muitas horas mesmo. Então é isso, meninas. Tá? Minha mão ainda tá bem dura, gente, bem dura mesmo. Eu tô pintando aqui, olha, a pele com amarelo pele. Eu falo amarelo pele, mas é amarelo pêssego agora. Mas antigamente o nome dessa cor era amarelo pele, né? Mas é amarelo pêssego com caramelo, tá? Vou colocando pouca tinta no pincel, vou trabalhando bem aqui, esfumando bem essa sombra para não ficar muito forte. Como eu tô voltando aí e ainda a mão tá meia dura, então eu vou errando assim um pouquinho, talvez na quantidade de tinta no pincel. Então eu vou colocando bem pouquinho de tinta, então isso também faz com que demore um pouco. Porque antes, né, eu já sabia a quantidade de tinta que eu ia colocar e ir embora. O lugar certo, eu não risco todo o pano. Eu sabia exatamente os lugares para eu colocar, então eu fazia somente os riscos principais do desenho, tá? Eu fazia tudo mais assim, a mão livre mesmo. O nariz, a boca da bonequinha. Lembrando que a minha pintura, gente, ela não é ela é uma pintura decorativa, tá? Eu não tenho a intenção aqui de fazer com que ela seja uma pintura realista. Então, é decorativa para fazer em quantidade também, lembrando. Então, eu precisava, no caso, fazer o máximo possível em menos tempo, né? Para eu poder conseguir atingir aí a quantidade de panos que eu queria pela quantidade também de clientes que tinha na agenda, né?
Aqui assim, ó, por exemplo, essas coisas, aqui assim eu já sabia a altura certinha que eu colocava. Não sei se eu tô fazendo igual eu fazia, mas enfim. Era mais ou menos isso. Eu não sei se vai ficar muito longe. Pera aí, meninas. Fica muito longe. Se eu errar aqui, eu vou apagando. Então, por isso que eu vou colocando bem pouquinha tinta. Pra não... Se eu tiver a necessidade de apagar, aí é fácil, tá? E eu também sempre depois... eu retoco toda a pintura. Depois que a pintura tá seca, eu venho retocando toda a pintura. Aqui já não ficou legal. Então, eu vou apagando. Para poder... Mas... Peraí. Ah, é isso também, ó. A minha posição. Peraí. Eu ficava meia tortinha. Aqui a cabeça dessa bonequinha, ela é meio enviesada. Então, eu entortava o meu corpo para fazer o movimento. E isso também prejudicou a minha coluna. A cadeira também, né? Aí junta tudo. Mas enfim. Eu vou fazendo desse jeitinho aqui que eu tô fazendo. Algumas coisas eu vou deixar meio que sombreado, porque se eu sentir na hora que secar não tá legal, eu tenho como refazer. Então, eu coloco bem pouquinha tinta. Aqui eu tô usando o pincelzinho 00. Aí eu dou uma esfumada. Dou uma limpezinha aqui. Venho com um pouquinho de branco. Eu sempre cubro, gente, o olhinho da boneca todinho, tá? Agora, por exemplo, com amarelo pele. Depois eu vou vir com branco. Mas isso é depois que tiver tudo seco. Algumas tintas estão secas. Eu vou ter que ir lá na rua comprar mais. Mas eu vou ver aqui quais estão secas, porque, gente, sinceramente, eu não tive tempo de olhar. As que estavam aqui por cima da mesa, eu vi, né? E já fui jogando fora os potinhos que já eu vi que não tava bom mais. Mas as que ficaram ali, eu ainda não vi. Então, conforme eu vou vendo aqui a necessidade de ter que jogar fora, eu vou jogando fora e vou comprar tintas novas. Porque a tinta aqui nesse lugar que eu pinto, ó, esse potinho aqui já tá ruim. Tá seco, quer ver? Olha, não sei se vai dar aqui para vocês verem. Olha só como que tá. Ó, a tinta virou uma borracha. Então, tá lá no fundo. Então, não presta mais. Então, tem alguns que estão bem secas. O que dá aqui para eu estar fazendo, eu vou fazendo, tá? Aí, o que não der, eu vou lá comprar tinta. Eu não comprei, porque justamente eu queria ver isso. O que dá para usar e o que não dá para usar. Aí, aqui eu dou uma iluminada com branco. Aí eu sempre coloco um pouquinho do amarelo pele por baixo para a tinta não ficar muito seca. Olha, por exemplo, eu preenchi tudo. Para a tinta não ficar tão seca, eu volto com o amarelo pele. E um pouquinho do branco.
Eu nem sei, gente, como que tá a situação desse risco aqui, que se pode, porque na verdade, não podia pintar, não sei o que, um montão de coisa desse tipo. Então, eu não pinto toda essa boneca. No princípio eu acho que eu pintava, mas eu não sabia que a, o risco tinha um dono e não queria que ninguém pintasse e aquela coisa toda. Então, eu procurei evitar. Embora, gente, como essas bonequinhas foi uma febre, então todo mundo queria dessas bonecas. E eu tenho apostilas que as próprias clientes compravam as apostilas e me davam e pedia para eu pintar. Entende? Então, mas essas apostilas eu nunca divulguei, nunca coloquei em redes sociais. E acho que eu via que realmente não dava assim para pintar, eu não pintava não. Eu nem sei se ainda eu tenho ou se eu já apaguei tudo, porque não tinha muito interesse não, sinceramente, em pintar. Então eu pintava mais mesmo as que as clientes pedem, entende? Aqui eu misturei um pouquinho do rosa. Que cor é esse? É rosa escuro. O vermelho tá ruim, aí eu botei o rosa escuro. Aí eu sempre coloco assim no cantinho, ó, e vou com ele pra cima. Se eu sentir que ficou muito forte, eu volto com um pouquinho da cor de pele e vou esfumando essa cor para poder não ficar muito manchado a tinta na hora que secar. Venho aqui, ó, sempre eu coloco assim no cantinho e venho com ela pro meio, pra bochecha. Como aqui por baixo tem o branco, então tem que ser bem pouquinho, senão dá o aspecto de manchado. Aqui não dá para eu fazer tanto, mas ó, às vezes no cantinho a gente pode colocar um pouquinho mais para dar uma avivada aqui no cantinho. Mas como esse é rosa escuro, pode ser feito, gente, de várias maneiras na hora de pintar, né? Quem define é quem tá pintando. Mas como a minha pintura é uma pintura para quantidade, então sempre procurei pintar da maneira mais simples possível, tá, meninas? Então é isso. Eu vou só pintar essa pele aqui e vou terminar esse vídeo aí com vocês, tá? Porque eu tenho muita coisa para fazer, gente. Eu não dá para eu mostrar tudo. E essas bonequinhas aqui já tem aí no canal, vocês já viram bastante. Quem tá chegando novo, tá bom? Só procurar que eu tenho essa pintando a pele, mas eu não tenho pintando a boneca inteira, tá? Não tenho. Só lá naqueles primeiros vídeos lá, bem lá atrás mesmo, que ainda tem, mas no geral não tem a pintura da boneca completa. É só uns trechinhos aqui que eu vou mostrando para vocês. Aqui eu dou uma iluminada no ombro, bem pouquinho. Se eu sinto que ficou muito branco, aí eu volto com um pouquinho de amarelo pele. Aqui um pouquinho de luz. A luz, né? A gente fala luz, mas é o branco. Poderia ser um marfim? Poderia. Não necessariamente que a luz tem que ser branco.
mais um tom mais claro, tá?